Antes oramos para ofrendar. Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios: quem subirá ao monte do Senhor, quem estará no seu lugar santo? Amém? Glória a Deus, vamos orar. Põe-nos de pé. E assim oramos juntos. Glória a Deus. Sabem que hoje é domingo de? Não. Algum tem um calendário já mais avançado. Hoje é domingo de Ramos, amém? Glória a Deus. Vamos orar, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos agradecer-te o enorme privilégio que tens de podermos, Senhor, buscar a Tua face, Senhor, e Tu, meu Deus, fazer-nos partícipes, meu Deus, do Teu corpo, do Teu pão, da Tua palavra, Senhor, poder celebrar, meu Deus, Senhor, a maravilhosa redenção que há através de Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Senhor, a Tua palavra, Senhor, todos aqueles que possam ouvi-la, Senhor, através da rádio, da internet. Pedimos-te pelo Teu poder, pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor, possam ser tocados, transformados, regenerados por meio do Teu poder. Pai, no nome de Jesus Cristo, leva a nossa mente cativa a Ti, Senhor, e repreendemos tudo aquilo que nos possa, Senhor, separar do entendimento perfeito da Tua vontade às nossas vidas. E queremos rogar-te, meu Deus, pela Tua misericórdia, Senhor. Somente pela Tua misericórdia, por meio da Tua sangue, que a Tua palavra, Senhor, nos limpe, nos santifique, Senhor, e nos possa fazer estar mais perto de Ti, Senhor. Pai, no nome de Jesus, amém. Amém? Seguimos com o tema... Isto tem pouca luz. Com o tema da semana passada. Alguém se recorda qual era? Sede como eu sou. 1 Pedro 1,16 diz a palavra de Deus: sereis santos porque eu sou santo, ou sede santos como eu sou santo. Amém? A santidade tem sido um tema, de certa maneira, um pouco controverso hoje em dia na igreja, pois quando se fala de santidade parece como as pessoas dizem: bom, isto é gente um pouco legalista, ou aquilo que seja, mas vamos continuar. Vimos acerca de quatro pontos, vimos no domingo passado, é verdade? É? Vamos recordar-nos. Alguém se recorda? A escritura base, qual foi? Capítulo 3 de Zacarias. Primeiro ponto. Eu não vou dizer. Primeiro ponto. O acusador. Hã? O acusador. Não. Primeiro ponto não é o acusador. Esse é o terceiro. Primeiro ponto é o quê? Vamos a capítulo 3. Josué estava diante de quem? Do anjo. A palavra de Deus ensina-nos a pôr os olhos onde? Para que nós possamos anelar ou estar em santidade, é necessário que tenhamos a nossa vista posta aonde? Primeiro ponto. Qual é? Põe os teus olhos. O que é que diz a Epístola de Hebreus, capítulo 12, verso 3? Fitando os olhos em Jesus. Põe os olhos no anjo. Diz a palavra de Deus que Josué estava diante do anjo. Temos que centrar os nossos olhos diante de Deus. Amém? Segundo ponto. Não te entretenhas com o inimigo. Não te entretenhas com o inimigo. Vimos quase todos, como vimos a palavra do Senhor aqui diz, o Senhor repreendeu a Satanás. Porque, nomeadamente, quando nós falamos de santidade, significa santidade é sinónimo de quê? De? Estar separado significa ser perfeito. Ser santo é ser perfeito. E nós temos uma máxima que diz, bom, afinal todos erramos porque somos
Imperfeitos. Errar é humano. Então parece que não há espaço para a santidade. É isso? Vamos interactuar, a ver se começamos a reagir. A igreja é uma assembleia dos santos. Porque a palavra de Deus diz que somos santos como Ele é santo. Então há espaço para a santidade ou não há espaço para a santidade? Podemos nós produzir a santidade? Hã? Não podemos produzir a santidade, ok? Alguns dados temos que ir adquirindo ao longo de falarmos sobre este tema. Mas uma das coisas que mais nos bombardeia a nós mesmos, o que é? São sentimentos externos ou internos? Os sentimentos brotam de onde? Daquilo que está fora de nós ou dentro de nós? São condicionados muitas vezes por fatores externos, ok? Está bem? Mas grande parte das vezes, porque é que nós nos sentimos indignos? Ou porque é que às vezes nos indignamos com coisas que estão à nossa volta? Por um sentimento de culpa ou por um sentimento de fracasso, ou muitas vezes queremos alcançar certas e determinadas coisas e não alcançamos e sentimos-nos frustrados. Mas, nomeadamente, quando nós falamos sobre santidade, é algo como que parece que está muito longe, não é? Então, quando parece que vimos a presença de Deus, parece que não vimos a Deus como alguém sublime, alguém que parece que é difícil. Muitas das vezes não entra na cabeça das pessoas como é que um Deus sublime, poderoso, se dignou a coabitar connosco, a estar dentro de nós. Se nós somos tão indignos e temos tantas manchas, temos tantas falhas de carácter, de temperamento. Amém? Todos nós temos essa luta interna. Os próprios servos de Deus tiveram continuamente esse tipo de lutas. O próprio Moisés, Paulo, tantos exemplos bíblicos que podíamos ver. E isso é dar passo ao inimigo. Porque o que é que faz o inimigo? O que é que faz o diabo? É o acusador, diz a palavra de Deus, em Apocalipse é o acusador dos irmãos. Amém? Uma das palavras de Deus uma das palavras em Isaías que fala sobre o jejum, diz que quando do meio de ti tirares o dedo, acusador dentro dos irmãos. Recordemos que um dos fatores que muitas vezes existe no nosso meio é que o que é que acontece entre uns? Acusamos-nos aos outros. O que é que isso faz? Que demos espaço ao diabo. Estamos a proceder indignamente. Significa que não estamos a proceder de uma forma digna, significa nem sequer santa. Amém? Estamos a entender isto? Então não podemos dar passo ao inimigo. Não podemos, significa, quando vimos à presença de Deus, não podemos, de certa maneira, entreter pensamentos, dizer jamais vou conseguir ser santo, jamais vou conseguir ser digno, ao fim e ao cabo, trazemos um montão de confusão almejada no nosso coração, sentimentos de fracasso, sentimentos de querer alcançar e não ter alcançado, sentimentos de culpa, tantas e tantas coisas que estão no nosso coração que fazem-nos sentir como parece que Deus está longe e nós, à medida que vamos caminhando para Ele, parece que Ele se vai afastando mais. Muitas das vezes é isso que há nos nossos corações e isso realmente parece que é obra do inimigo, não é a obra do inimigo, que nos acusa, que nos faz... O Espírito Santo vimos que jamais acusa, convence de pecado e o que é que esse convencimento produz automaticamente? O arrependimento. E o que é que o arrependimento causa? Consolação. É a obra do Espírito Santo. Enquanto a acusação traz condenação, e a condenação com ela está carregada de culpa e automaticamente produz o remorso. E o remorso, o que é que faz? Leva-nos a cair num fosso sem profundidade. E essa é a obra do inimigo. Por isso devemos aprender a afastar-nos da obra do inimigo. O inimigo, ele próprio é um teólogo esperto. Vimos isto no último fim de semana. Vimos também que, como terceiro ponto, que não devemos jamais abandonar a sua presença. No verso 3 de Zacarias diz que Josué continuava vestido de vestes sujas e continuava a estar diante do anjo. Mas o que é que ele fez? Ele estava ainda diante do anjo. Estamos, irmãos? Estamos? Mas é importante que estejamos.
Significa, Josué, apesar de continuar-se a ver-se que tinha as suas vestes sujas, que sobre as suas vestes acarretava os pecados do povo, ele não se desviou da presença de Deus. É necessário que permaneçamos. Entendemos a palavra de Deus, diz em Provérbios 30, e vou começar a partir daqui, 30, verso 11, 12, e encalçamos realmente agora no corpo da mensagem, uma vez que reativamos a memória do fim de semana passado. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Muitos também, diz a palavra de Deus, que são sábios na sua própria opinião. Amém? Mas vejamos, santidade é uma coisa que não se produz por um conceito humano. Não se produz através de feituras humanas, mas é simplesmente produzida através do derramamento da sangue do Cordeiro imolado de Jesus Cristo. Entramos hoje, é o domingo de Ramos, aquele que celebra a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, o qual está também profetizado em Zacarias, e que depois aparece o cumprimento em Mateus 27. E posteriormente, no próximo domingo, celebra-se a Páscoa, que é realmente o culminar da restauração. E todo este capítulo 3 de Zacarias fala acerca da restauração, da vinda do Messias. E é simplesmente como uma imagem, Josué é aqui uma imagem de Cristo. Amém, irmãos? Entendemos agora aqui uma coisa. Muitos de nós temos o conceito, as pessoas tentem justificar-se pelas suas próprias justiças ou pelos seus próprios feitos, e tendem muitas vezes a quererem que eles próprios podem se considerar puros ou santos aos seus próprios olhos. Esse é outro erro da mente humana. Na realidade, devemos somente ser lavados da nossa imundícia pela sangue do Cordeiro. Amém? Muitos. Por isso, não equivocando-nos, devemos sempre permanecermos, estejamos como estejamos, diante da presença de Deus. Porque Ele é o único que nos pode limpar da nossa imundícia. Pode-nos limpar através da sua palavra e através da sua sangue que já foi derramada. Amém? Amém? Entendamos que em Isaías 64:6 diz: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades são como um vento que nos arrebatam. As nossas obras não nos vão justificar. Por muito que nós tratemos de legalisticamente e religiosamente querer alcançar a santidade, é impossível. Sempre vamos nos encontrar com vestes sujas. Então temos que permitir ser vestidos, porque vamos ver que Josué depois foi vestido, e vamos ver que o filho pródigo foi vestido, e vamos ver que vamos ser vestidos. E essa é a nova criação que tanto se fala. É ser vestido com as novas vestiduras, com vestidos novos que não conseguimos produzi-los nós, que são os vestidos de linho fino, que são os vestidos de santidade, que não é produzida humanamente, que não se pode aprender de certa maneira de uma forma simplesmente de um mero estudo teológico, mas é algo que é revelado e que vem divinamente desde o alto. Assim que não nos interessam as nossas obras, porque há somente uma obra redentora que é possível fazer-nos santo e que nos fez santos. Mas nós temos que encaixar esse conceito de santidade para libertar-nos de muitos falsos conceitos que há nas nossas almas, que realmente parecem nos afastar dessa santidade que está tão perto de nós, mas que nós, ao mesmo tempo, fazemos como com um abismo entre elas. A palavra de Deus diz em Romanos 8:33, para que entendamos que somos santos também: quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus, pois é Deus quem os justifica. Diz comigo, é Deus o único que me justifica. Deus justifica. Nós não nos podemos justificar. Amém? Para isso temos que permanecer. É sumamente importante que permanecemos. Diz a palavra de Deus que aquele que persevera até ao fim, esse será
salvo. Amém? Às vezes as pessoas começam a sua carreira fulgurantemente e terminam a carreira mal. É melhor começar às vezes mal e terminar bem, mas pelo menos correr até ao fim e correr de tal maneira que alcancemos o prémio. Significa correr, permanecer na corrida, estar, permanecer na presença do anjo, permanecer porque Ele é quem faz a obra, permanecer porque Ele é quem justifica, permanecer porque é Ele quem santifica, permanecer porque é Ele quem nos limpa, permanecer que é por meio da palavra que nos foi falada que nós somos limpos. Amém? Somos santificados. Vimos como quarto ponto, e eu tinha que enfatizar o terceiro, mas vimos também como quarto ponto, para passar adiante, também o vimos na semana passada, mas não me deu tempo para abarcá-lo todo. Não te livres somente daquilo que é velho, senão que recebamos aquilo que é novo. Diz a palavra de Deus em Zacarias, no verso 4 do capítulo 3, que então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, o anjo, dizendo aos outros anjos que estavam à sua volta, tirai-lhe estas vestes sujas. Tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse, eis que te tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de vestes finas. Aqui está a falar sobre a restauração da glória sacerdotal sobre Israel. Está realmente a falar sobre também como Israel é um reino de sacerdotes e conforme também a Escritura a nós nos chama como um reino, povo escolhido, separado, reino de sacerdotes. Amém? Estamos dentro desta Escritura, amém? E também está realmente a falar do cumprimento do sumo sacerdote Jesus Cristo que viria a celebrar-se. Tem aqui três implicações escriturais, doutrinais. Mas principalmente entendemos que aqui está a falar sobre todas as coisas sobre a santidade. Tirar as vestes sujas e diz, e te vestirei as vestes finas. E diz, e farei com que passe de ti a tua iniquidade. Não é, darei-te uma oportunidade para que tu te laves da tua iniquidade. Muitos de nós tratamos de limpar-nos da nossa iniquidade e jamais conseguiremos limpar-nos da nossa iniquidade. Muitas pessoas passam a vida a tratar de reparar algo errado que fizeram e não conseguem. E passam a vida frustrados, a sentirem-se culpados, cheios de remorsos, quase arrependidos, mas não chegam ao arrependimento. Porque se chegassem ao arrependimento, então estavam renovados. Irmãos, há coisas que foram feitas que não podem ser reparadas, só podem ser transformadas porque já passaram. Amém? O velho passou e o novo é feito de novo. Tudo o velho passou, já não se pode emendar, simplesmente pode ser borrado. E ele fez passar de ti todas... Hebreus 10, 17, quando está a falar acerca do sumo sacerdócio de Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Irmãos, tu não podes reparar o teu passado. Deus pode borrar o teu passado. E este é um princípio exemplar, tangente do que é a santidade. E há muitos cristãos... Há muito povo de Deus que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que ainda passa a vida a tentar reparar o passado. Não há que reparar o passado. Há que estender-nos ao futuro, ao alvo, ao supremo chamamento. Aceitar o passado e aceitar que Jesus Cristo pagou pelo passado e correr a carreira de tal forma como nos é proposta para alcançar o prémio. Mas não há que reparar o passado. Já foi borrado. Amém? Diz-o a Escritura. Por isso muitos renunciam, mas continuamente renunciam ao velho, mas continuamente querem ir atrás para reparar o de atrás. E é impossível. Porque aquilo que foi feito um dia mau lá atrás, já está feito. E já produziu as suas consequências. Estamos, irmãos? Então temos que abraçar esta nova criação. Significa receber estas vestes limpas. Amém?
E isto é de Deus, a palavra de Deus diz em Romanos 9, 15 e 16, vejamos, é que isto é vontade deliberada de Deus e compete-lhe exclusivamente a Deus, porque diz Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois isto, a misericórdia, o perdão, a restituição, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que tem misericórdia ou que se compadece, isto de acordo à versão bíblica que tu tenhas escrita. Amém? Depende de quem? Diz, não depende de mim. Diz, não depende de mim. Diz, eu acredito, não depende de mim. Depende de Deus. De Deus é misericórdia. De Deus é restauração. Amém? Irmãos, é que não depende de nós. Quando nós entendermos isto, é o código postal para estarmos diante de Deus na sua presença em santidade. Amém? Apesar de que possamos utilizar os milhentos clichés, dizer que errar é humano. Ele olha para nós e diz, tu és santo como eu sou santo. Amém? E por eles vestidos, está escrito em Lucas 15, 22, o que é que fez o pai? O que é que fez o pai? Quando recebeu o filho e o abraçou, disse aos empregados o quê? Trazei-me depressa a melhor roupa e vesti-lhe a nova roupa. O que é que diz em Zacarias aqui, no verso 4? O que é que diz? E te vestirei de vestes finas. Não, cuidado, que alguns predicadores dizem que é de Armani. Não é de Armani. Cuidado, é de linho fino. Não sei se Armani produz com linho fino ou não sei, mas que alguns utilizam as Escrituras de uma forma que não é muito própria, mas não creio que na Bíblia fala acerca de brands ou de marcas, mas sim de vestes santas, de linho fino, as melhores vestes. Um anel de dedo e as alparcas dos pés, as alparcas do Evangelho, o anel da aliança, os melhores linhos, a santidade. E a santidade é beleza, não é moda. Amém? Estamos? Queres ser bonito? Ser santo. Se andares em santidade, és bonito. Independente da moda que vistas. A palavra de Deus diz em 1 Crónicas 16, 29. E também podes escrever em Salmos 29, 2, para apontares. Diz, tributai ao Senhor a glória do seu nome. Trazei presentes e vinde perante Ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. E o salmista diz no Salmo 29, 2, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Santidade é beleza, é formosura. Amém? Estar vestido com as vestes de santidade. Estar vestidos dessa nova criatura que foi feita de acordo a um plano divino de Deus para a tua vida e para a minha vida. Amém? Amém? Estamos, irmãos? Isto significa basicamente estar totalmente reconciliados com Deus. Estar totalmente aceites por Deus. Amém? A questão é que grande parte das vezes não é que Deus não nos aceita, é que nós é que temos dificuldades em aceitar que Deus já nos aceitou. Não sei se me percebes. Grande parte das vezes tu tens uma luta grande em aceitar, dizer, epá, como é que Deus me pode aceitar se eu ainda me vejo desta e de outra maneira? Mas é que Deus vê uma obra terminada e tu ainda vês uma obra em construção. A palavra de Deus em 1 Pedro 2,5, continuando neste quarto ponto, tens que aceitar não só livrar-te da velha criatura, senão aceitar-te a nova criação. Não só viver no bautismo de João, de ser bautizado nas águas, mas viver no bautismo de Jesus, do Espírito Santo, da renovação, do estar cheio do poder de Deus, porque somente assim podes travar a batalha da tua vida nova em Cristo Jesus. É com o poder do Espírito Santo que nós podemos a cada dia ser transportados de vitória em vitória e de glória em glória. Amém? Mas para isso temos que entender que nós, diz a palavra de Deus, vós também como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém?
1 Pedro 2:5. Somos uma nova criação, mas somos pedras vivas. Completamos-nos uns aos outros. Somos uma casa espiritual todos. Somos um sacerdócio santo, santificados em Cristo Jesus. Por meio do Cordeiro imolado de Deus que retirou o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse João. Amém? Eis o Cordeiro de Deus. João bautizou na água e ele disse, mas virá um após de mim, que o qual eu não sou digno de atar as alpargatas. Ele já de antemão. E Jesus Cristo foi bautizado em águas e automaticamente o que é que aconteceu? Sobre ele baixou o Espírito Santo e saiu a voz do céu do Pai que disse, eis o meu Filho amado em quem me comprazo. Uma vez mais, a relação do Pai para com o Filho. Também a palavra de Deus termina em Malaquias, que eis o dia, antes do dia terrível e temível, é que vos manda o profeta Elias, também está a falar acerca do ministério de João, que veio a trazer a reconciliação. Amém? Que depois é selado com o ministério de Jesus Cristo, o bautismo de Jesus Cristo. Estamos? Entendemos que temos que aceitar as novas vestes, a nova criação. Amém? Quinto ponto, faltam 2. Zacarias capítulo 3, verso 5. E disse eu. Quem é que fala aqui? Capítulo 3 de Zacarias, verso 5. Quem é que está? Quem fala aqui? E disse eu, fala o Senhor, fala o anjo, ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e puseram-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça e vestiram-no das roupas. Que tal é a continuação? E o anjo do Senhor estava em pé. Há muitas pessoas convencidas, mas há poucas pessoas que estão totalmente transformadas. É necessário que a tua mente seja totalmente transformada. A mitra punha-se na cabeça do... Onde é que se punha a mitra? De quem? E o Josué quem é que era? Ok. A mitra punha-se na cabeça do sacerdote. E a mitra estava limpa, não é? Diz a palavra de Deus aqui. Ponham-lhe uma mitra limpa. E vamos ver aqui, bom, para entendermos a Escritura, temos que ler Êxodos 28, 36 ao 38, que está a falar, este capítulo fala sobre as vestes do sacerdote. Quando o Senhor dá instruções a Arão e diz... Ver se podemos entender as Escrituras. Amém? Temos que entender bem isto. 28, 36 ao 38. Diz assim. Amém? Estamos localizados? Está ali a Bíblia aberta no ecrã. 28, do 36 ao 38. Também farás... O Senhor a dar instruções a Arão. Também farás uma lâmina... de ouro puro. Estamos? Acompanhamos? Se me acompanham? De ouro puro, e nela gravarás, como as gravuras de selos, santidade ao Senhor. E atá-las-ás com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra. Na frente na mitra estará. Aqui à frente, na mitra, estava escrito numa placa de ouro puro, refinado, bem com calor, com fogo. O ouro, como é que se refina o ouro? Com fogo. Estava escrito santidade ao Senhor. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão, vamos ler, para poder entender isto, vamos ler o seguinte verso. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão, leiam vocês, que eu também estou a ler, leve a iniquidade
das coisas santas e que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa para que tenham aceitação perante o Senhor. Amém? Amém? Uma mente transformada significa que é uma mente sobre o qual assenta, isto é simplesmente uma simbologia. Uma mente sobre o qual está gravado santidade ao Senhor. Estamos? E esta santidade ao Senhor é aquilo que causa a aceitação por parte de Deus e é aquilo que nos dá a vitória a livrar a batalha da fé. Amém? Porque é o sinónimo de tudo aquilo que é do sacrifício dos santos. A palavra de Deus fala várias, porque todos os santos, ainda há bocado lemos em primeira, diz, casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E vemos aqui então, no verso 38, estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel santificaram em todas as suas ofertas. As ofertas de santidade. Quando lemos em Romanos 12:1, o que é que diz a palavra de Deus? O vosso culto racional é o quê? Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Verso 2. Senão transformai-vos a renovação da vossa mente. Uma mente transformada é uma mente sobre a qual assenta a mitra. A gorra do sacerdote é uma mente transformada, é uma mente protegida, é uma mente santa, é uma mente sã para o Senhor. Amém? É uma mente cuja os primórdios e os principais objetivos é agradar a Deus. E aquele logotipo santidade ao Senhor entrava a aceitação diante de Deus. Tudo o que ela é puro. Muitos hoje em dia, irmãos, não troquemos as prioridades. Cada vez mais as pessoas na igreja procuram sucesso. Sucesso. Os predicadores saem ao púlpito a procurar ter uma exposição da palavra eloquente e que seja quase tão bela como os grandes discursos políticos. Faz-me lembrar a arte do sofismo na antiga Grécia. A arte de dizer muitas palavras com muito simbolismo sem nada dizer. Irmãos, muitos querem o sucesso, mas nós não fomos chamados para o sucesso. Lamento dizer, se tu estás à procura de sucesso, provavelmente neste ministério estás no lugar equivocado, porque Deus não nos chamou para o sucesso, Deus chamou-nos para ser vencedores. Amém? Mais bem, chamou-nos para ser mais do que vencedores. Mas recordemos, eu acho que já falei daqui no último fim de semana, volto a falar. Recordemos-nos que na igreja primitiva e por meio da história da igreja continuamente houveram mártires da fé. E se nós vamos considerar estes homens, estes mártires da fé, que morreram pela causa do Evangelho, que estiveram dispostos a entregar a sua vida da mesma maneira que entregou Jesus Cristo e algum dos primeiros apóstolos, por causa da santidade, por causa de guardar a sã e sagrada doutrina, para não adulterar a palavra de Deus, para transmitir o verdadeiro testemunho da palavra no poder do Espírito Santo, então o que é que vai ser da igreja? Então o que é que vai ser do fiel depósito do qual Paulo dizia que estava disposto a guardar até ao fim? Encarregou a Timóteo: este fiel depósito eu te encarrego a que transmitas a homens idóneos para ensinar. Amém? Pensemos nisto, irmãos. Porque este depósito, esta palavra é uma palavra de santidade. É uma palavra que requer uma mente transformada, não uma mente adequada. Há muito cristão que tem a mente adequada a este século, mas a palavra de Deus chama-nos a que tenhamos uma mente transformada, uma mente que esteja de acordo aos padrões da palavra, uma mente sobre o qual esteja gravado santidade ao Senhor. Amém? Uma mente que esteja disposta a romper essas barreiras e estes espaços vazios entre o dizer, quero ser santo, mas parece-me tão longe. Não. Está muito mais perto daquilo que tu possas imaginar, porque Ele foi aquele que veio até nós.
Ele escolheu-nos a nós. Não me elegistes vós a mim, senão que eu vos elegi a vós. Não é do que corre, senão é de Deus. Não é daquele que luta, senão que é de Deus. É daquele que dá misericórdia. Amém? Não centremos o Evangelho de forma equivocada. O Evangelho tem que estar centrado em Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Não em fábulas. Será que os mártires foram pessoas sem sucesso? Pergunto. Será que o ministério de Jesus foi um ministério mal sucedido? Porque provavelmente, de acordo a alguns expositores modernos que vão em pós do sucesso, provavelmente não seria. Porque parece que o sucesso de Jesus foi vir dos céus à terra, da terra foi à cruz, da cruz foi ao Hades, e então a seguir ascendeu. Provavelmente não terá sido, de acordo aos padrões de alguns, o ministério mais bem sucedido, mas é o ministério da vitória. Amém? E é esse ministério que nós somos chamados. A glorificarmos com aquele que se gloria, a chorar com aquele que chora, a sofrer. Sofre comigo os padecimentos dos soldados de Jesus Cristo, aqui o que dizia Paulo. Amém? Não seguimos um evangelho de prosperidade. Seguimos o evangelho da cruz e a prosperidade segue-nos a nós. Creio que hoje em dia, no nosso ministério, não conseguimos ser mais prósperos de maneira nenhuma. Mas isso simplesmente porque não procuramos a prosperidade. Não seguimos a prosperidade. Nem pregamos a prosperidade. Pregamos simplesmente o simples evangelho da cruz, poder para a salvação. Não há outro. E então a prosperidade segue-nos. Por simplesmente a motivação é a santidade. É a cruz. Seguimos a Jesus e este crucificado, e eu animo-te a que sigas a Jesus e este crucificado. Não seguimos o próximo sucesso. Estás à procura do próximo sucesso? Abandona-o. Diz a palavra do Senhor em Mateus 19, 27 a 30. Pedro tomou a palavra e disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que é que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amém? E os seus santos, em várias escrituras, em Coríntios, quando fala Paulo acerca dos irmãos estarem a julgar pequenos casos, irmãos, os seus santos julgarão a terra. Diz a palavra de Deus, literalmente, os seus santos. E quando Pedro se preocupava, o que é que vai ser de nós? Porque deixamos tudo para seguir-te. Grande recompensa por aqueles que seguem a prioridade da santidade, que seguem ao Senhor, senão que são de sentar no trono da glória para julgar as 12 tribos de Israel. Amém? Irmãos, continuamos a ler em Zacarias e passamos ao 6º ponto. A santidade é relacional. Muitas pessoas pensam que a santidade é algo isolado. Não, eu tenho que me isolar. Não, a santidade é relacional. O Senhor coloca pessoas à nossa volta, pessoas na nossa vida, que nos motivam à santidade, que muitas delas que são geradas como descendência espiritual, conforme diz a palavra de Deus, Ele chamou-nos para ser um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que nos chamou das trevas à luz de Jesus. Amém? Diz a palavra de Deus no verso 6 ao 8, e o anjo do Senhor protestou, e protestou significa declarou solenemente. Amém? Não é que fez uma protesta, não fez uma manifestação. Hein? Declarou solenemente o anjo do Senhor a Josué, dizendo-lhe: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, tu também julgarás. Recordam-se o que é que eu terminei de compartilhar agora mesmo sobre as promessas de Deus para aqueles que o sigam na sua santidade. Qual é que é? É julgar, estar sentado na sua glória e julgar as tribos
de Israel. Agora, enquadremos-nos aqui, diz a palavra do Senhor: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, tu também guardarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se sentam diante de ti, porque são homens portentosos, e eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Está a falar sobre Jesus, amém? O Senhor dá-lhe uma promessa condicional solenemente, amém? Se tu andares nos meus caminhos, se andares na minha santidade, se observares a minha palavra, se te manteres fiel à minha palavra, tu julgarás a minha casa, serás posto por líder, serás posto para governar a minha casa, para julgar a minha casa. Significa guardar os átrios, é guardar o entrar e o sair, é guardar a pureza da casa do Senhor, é guardar as escrituras da casa do Senhor. Então teremos livre acesso. Amém? Estamos? Em Hebreus 10, 19 e 20, diz a palavra do Senhor: tendo, pois, irmãos, estamos? 19, 20... do capítulo 10 de Hebreus, vamos estar sempre em Hebreus 10, que está a falar acerca do sumo sacerdócio. Estamos a falar acerca do sacerdote Josué e do sacerdote Jesus, relacionado com a santidade. Temos acesso. Já várias vezes compartilho que um dos grandes problemas que nós temos é poder entender que temos livre acesso ao Pai. Livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário por meio da sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém? Temos livre acesso. Temos livre acesso a Deus. Ele abriu-nos acesso por meio de Jesus Cristo, o sumo sacerdote, o renovo, que fala aqui a palavra de Deus, o meu servo, o renovo. Mas temos de ter esta ousadia para entrar. O Senhor escolhe as pessoas. Diz a palavra do Senhor em Romanos 8, 29, porque os dantes conheceu. Estamos? Temos a Bíblia em Romanos 8, 29. Estou-me a pôr nervoso este aqui com as pantalhas. O estudante conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus escolhe. Da mesma maneira que escolheu Josué, Ele escolhe e separa uma nação santa, um sacerdócio real, e diz a palavra de Deus que Ele, os que antes conheceu, predestinou para serem conformes à imagem. Mas não só isso, Ele escolhe e separa. Diz a palavra de Deus em Apocalipse 5:10, separa, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Está a falar acerca de quem? Acerca de quem é que está a falar aqui a palavra de Deus? Acerca de nós. Irmão, a questão é que, para nós, eu sou Santos de nome. Então parece-me que é mais fácil alcançar esta situação dos santos, não é? Mas é que a palavra de Deus chama-nos os seus santos. Porque Ele produziu em nós aquilo que nós não podemos produzir. A santidade. Ele fez de nós, Ele escolheu-nos, Ele predestinou-nos, Ele chamou-nos, Ele separou-nos, Ele santificou-nos, Ele limpou-nos com a sua preciosa sangue. Ele tem-nos aqui, não é por acaso, e aqueles que ainda não estamos limpos, estamos a ser limpos pela palavra que está a ser falada, diz a palavra de Deus, e temos a oportunidade ainda, aqueles que não aceitamos, de aceitar aquele que nos limpa, que nos lava, que nos santifica, para fazermos parte da família do sacerdócio real da nação santa, adquirida pela preciosa sangue de Cristo Jesus. Amém? Para sermos feitos reis. É que temos umas promessas incríveis. Sacerdotes para reinar sobre a terra, irmãos. Para reinar sobre a terra. Para dirigir, para governar a sua casa. Em Malaquias 2:7 diz, porque os lábios do sacerdote
Os nossos lábios. Por quem é que é sacerdote? Os seus santos são chamados que é reis, sacerdotes, príncipes, nação santa, sacerdócio real. Devem guardar o quê? O conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro dos senhores, do Senhor dos Exércitos. Ele dá-nos descendência. Amém? Estamos, irmãos? Diz comigo, descendência. Irmãos, não estamos sós. Quando a gente fala acerca de santidade, a santidade, diz comigo, a santidade é relacional. A santidade não é exclusiva. Não é exclusiva. Diz, não é exclusiva. Não é elitista. Amém? É relacional. A minha santidade, diz comigo, a minha santidade pode fazer o quê? Pode afetar a que outros possam ser. Porquê que continuamente o Senhor diz ser santos? Porque eu sou santo. Porquê? Porque a santidade afeta, contagia, transforma. Amém? Estamos. A santidade é relacional, irmãos. E nós temos que entender isso. E o Senhor escolhe, chama-nos. E diz, e tereis convosco homens portentosos. Tremendo quando Isaías 8 diz, eis que os filhos que o Senhor me deu por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos que habita no mundo, são homens portentosos. Homens portentosos. E fala aqui sobre o renovo. Vamos ler os versos 9 e 10 para terminar com o 7º ponto. Sobre a santidade. E vamos em 45 minutos, não é? 7º ponto. O último ponto foi: a santidade é relacional, não é isolada. Deus põe-nos pessoas ao lado. Deus põe-nos por governantes, por reis, por sacerdotes. Deus dá-nos descendência. Porque somos sacerdócio, nação adquirida, povo, sacerdócio real, nação santa, para anunciar as maravilhas daquele que nos sacou das trevas à luz de Jesus. Amém? Continuamos, que são coisas tão simples. Santidade produz 7. Zacarias 3, 9, 10. Porque eis que aqui a pedra que pus diante de Josué. Isto é uma interpretação também mais profunda, teologicamente, que eu não vou entrar nela. Também tem aqui um fundo escatológico, tínhamos que ir a Daniel e andarmos aqui às voltas, assim que vamos àquilo que é mais patente. Porque eis que aqui a pedra que pus diante de Josué. Que pedra será esta? Vamos lá ver. Por isso também na Escritura, conforme diz em Pedro 2,6, eu ponho em Sião a pedra principal da esquina, a eleita e a preciosa, e quem nela crer não será confundido. Estamos com duas Escrituras. Eis aqui que eu pus diante de Josué pedra, sobre esta pedra a única pedra, estão 7 olhos. E eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, uma vez mais, patente, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, diz comigo, naquele dia, e que este dia possa ser hoje. É claro que isto tem uma implicação profética que já foi cumprida e outra que ainda está por vir. Cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Amém? A santidade produz paz. Muitas pessoas vivem com pouca paz e são cristãs. Esta pedra, vamos a ler uma vez aqui, 1 Pedro 2, do 6 ao 9. Por isso também a Escritura, que eu estava lá mesmo agora, se contém, eis que põe em Sião uma pedra a principal da esquina, a única pedra, lemos em Zacarias. A eleita e a preciosa, quem nela crer não será confundido, não terá dúvidas. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Diz comigo, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores não aceitaram, reprovaram, essa foi a principal da esquina.
e uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E em seguida diz, mas vós, referindo-nos aos escolhidos, aos separados, sois a geração eleita, escolhida ao sacerdócio real e nação santa, ao povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Amém, estamos. O Senhor, conforme diz na palavra de Deus em 2 de Crónicas, o Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, os olhos do Senhor passam por toda a terra e Ele mostra-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com eles, para com aquele cujo coração busca a Deus, para com aquele cujo coração busca de guardar os mandamentos de Deus, busca de estar diante dos seus átrios, conforme lemos anteriormente. Sobre a santidade relacional, sobre a promessa que ele faz a Josué de estar nos átrios, de guardar a pureza, de guardar a Escritura, guardar as entradas e as saídas, conforme o salmista diz, tu conheces o meu entrar e o meu sair, guarda-me em tudo, amém? Guarda o teu servo de cair em soberba, amém? Irmãos, Deus, os seus olhos procuram estes homens, está sempre à procura de homens, mas repara bem, a palavra diz aqui, a única pedra sobre os 7 olhos, são os 7 espíritos, enfim, aqui tínhamos irmos um bocadinho mais além. A santidade produz tamanha paz. No verso 10 fala exatamente sobre o que é, isto é sobre a paz, aqui tinha aqui mais algumas referências bíblicas a juntar aqui, mas estar debaixo da videira, estar debaixo da figueira é viver em paz, em tranquilidade, viver em prosperidade, sem falta, sem nenhuma lacuna. E essa é a promessa da restauração sacerdotal sobre Israel. Isto era uma promessa primeiramente para ser cumprida, Israel, e foi cumprida. Amém? Isto é uma promessa para o povo de Deus, isto é uma promessa acerca da vinda do Senhor, que já veio Jesus Cristo na sua primeira vinda, e acerca da segunda vinda também. Mas entendamos uma coisa, que a santidade e esta paz que necessitamos que abunde nos nossos corações, somente vem através de uma coisa. Em 1 de João 1, quando fala sobre se dizemos que temos pecado e não temos pecado, cometemos falta alguma, etc. No verso 9 diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar toda a injustiça. Amém? Quando diz que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e adquirida por Deus, temos que entender que o processo da santidade é um processo de purificação, de santificação. O sacerdote levava aquela mitra com a placa de ouro ali em cima que dizia santidade ao Senhor, conforme lemos em Êxodos, que era o sinónimo de tudo aquilo que tinha sido santificado, todas as iniquidades que foram santificadas. Quando nós vimos à presença de Deus, temos continuamente a oportunidade de virmos diante do Senhor e de santificar-nos diante de Deus. Porque Ele nos está a santificar por meio da Sua palavra. Amém? E conforme fizemos alusão, vejamos a dicotomia desta semana da Paixão, começa com este dia de Domingo de Ramos. Passado 5 dias de ser aclamado e ser recebido em Jerusalém, Hosanna, filho de David, essas mesmas pessoas que disseram Hosanna, filho de David, para que nós pensemos na nossa própria dualidade, de não podermos alcançar essa santidade por nós mesmos, senão pela justificação de Deus, senão por meio da sangue de Jesus Cristo, essas mesmas pessoas disseram diante de Pilatos, crucificam. Essas mesmas pessoas. As mesmas pessoas que puseram os ramos das palmas no chão e que aclamaram Hosanna, ao filho de David, bem-aventurado aquele que vem no nome do Senhor, Hosanna, filho de David. Irmãos, daí essa dicotomia, por isso necessitamos continuamente não só anelar essa santidade, senão praticar a santidade. Porque a santidade é prática e a paz adquire-se de forma prática. Amém? Esta paz e esta prosperidade que é aqui anunciada como uma promessa tangente é palpável. E esta é a pedra. A pedra, se nós a aceitamos conforme diz em 1 de Pedro, é preciosa. Mas se lhe és rebelde, pois é pedra de tropeço. Amém? Aqueles os quais são rebeldes, depois ao fim e ao cabo, termina por ser-lhe de tropeço. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Crucificam.
E hoje, ainda em dia, há muitas pessoas que, quando não aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, na realidade aquilo que estão a fazer é dizer: crucificam. Não me interessa. Crucificam. Sim, sabemos que... Mas vejamos, há também a oração de Jesus, quando Jesus orava ao Pai, depois de ter anunciado aos seus discípulos que os iria deixar, iria depois dele vir o Espírito Santo, o Consolador, esse que iria nos vestir com esta nova criação da qual temos estado aqui a falar, iria nos fazer santos, iria consumar a revelação do mistério de Jesus Cristo. Em João 17,13, ele dizia, orando ao Pai: agora vou para ti. E isto falo no mundo, para que eles tenham minha alegria completa em si mesmo. Está a falar acerca da sua igreja, acerca de ti e de mim. Eu lhes dei a tua palavra, estamos a receber a palavra de Deus. O mundo os odiou, aqueles que permanecem na palavra, guardam os seus átrios, permanecem a buscar a santidade de Deus. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. E eu disse: não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. A palavra de Deus diz em Lucas, é aqui que o mundo jaz debaixo do maligno. Ainda ontem falava com um casal que me diziam: não, que nós somos muito rebeldes, porque isto corre tudo mal, é que se Deus existisse. E ao fim, já passado de estarmos a falar com eles quase 2 horas, já quase que choravam e já aceitavam que existia Deus. E ao princípio diziam que não existia Deus. Por causa da rebeldia, por causa da maldade, o amor do mundo se esfria à causa da maldade. E há pessoas decepcionadas, há pessoas que não aceitam a paráfrase da santidade, há pessoas que simplesmente estão resguardadas em mantos religiosos e veem a santidade como algo longínquo, que veem a paz como algo inalcançável. Mas Jesus Cristo dizia: eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo, e por eles eu me santifico. Por eles eu me santifico. Para que também eles sejam santificados na verdade. Irmãos, Jesus Cristo vai à cruz do Calvário a finalizar, a autografar, a selar o processo da santidade. E porque Ele foi à cruz do Calvário, tal qual como está escrito em Hebreus, no capítulo 10, que fala acerca do sumo sacerdócio de Jesus Cristo, já não é necessário mais nenhum tipo de sacrifício. Porque Ele santificou-se. Ele foi o sumo sacrifício, o sumo sacerdote. Entregou-se na cruz do Calvário. Ele foi lá, derramou a sua sangue. Ele é o cordeiro imolado que tira o pecado do mundo. E hoje há muitas pessoas que continuam a sacrificar-se resistindo a Deus. Resistindo a Deus e dizendo crucifica, ou pensam que podem alcançar alguma coisa com a sua própria rebeldia e é impossível alcançá-lo. E eu hoje, no nome de Jesus Cristo, quero convidar-te, se não aceitaste a Jesus Cristo, tu possas aceitar a Jesus. E se já tens a Jesus, que possas hoje, no nome de Jesus, voltar a fazer pacto de aliança com Ele, aliança de santidade. Porque Ele, através da palavra de Deus e através do sacrifício que Ele fez, o sumo sacrifício na cruz do Calvário, Ele estava a santificar-te. Ele assinou a tua santidade. Essa sangue derramada foi suficiente para que tu e eu, hoje, sejamos santos. E conforme está escrito na palavra de Deus, em Romanos 5:1, diz a palavra de Deus: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quero pedir-te que te levantes aí onde estás e que feches os teus olhos por um só momento. Por um só momento feches os teus olhos. Santidade, o ser santo, provavelmente para ti pode parecer algo muito longínquo. Provavelmente algumas pessoas podem inclusive resistir à presença de Deus. Podem resistir a esse maravilhoso sacrifício, essa maravilhosa santificação feita na cruz do Calvário. Ele não foi à cruz simplesmente para cumprir um trâmite, simplesmente para cumprir a Escritura. Ele foi à cruz do Calvário para santificar-te a ti e a mim. Ele foi à cruz do Calvário para comprar
com preço de sangue, com preço da vida, para comprar a tua vida e a minha vida. Para comprar a nossa entrada diante do Pai. Sim, que hoje no nome de Jesus, quero convidar-te aí onde tu estás. Que possas meditar na palavra de Deus. E da mesma maneira que Jesus Cristo entrou triunfalmente em Jerusalém, que tu hoje possas entrar triunfalmente na presença do Pai. Com a absoluta segurança de que és aceite e de que és santo. Não por nenhum mérito teu, mas simplesmente pela fé em Jesus Cristo. Porque és justificado pela sangue de Jesus e hoje podes ter essa paz. Que deixes o passado para trás e que abraces a nova criação que é em Cristo Jesus. Que abraces a santidade que há nele. Ele santificou-te na cruz do Calvário. Estás disposto a fazer isso? Eu quero pedir-te, ponhas a tua mão esquerda sobre o teu coração e que levantes a tua mão direita ao ar. Abraçar essa santidade que é em Cristo Jesus, hoje santificou-te. E hoje queres entrar triunfalmente na presença do Pai, aceite, reconciliado, justificado, santo. E aí onde estás, mesmo aí onde estás, possas tu confessar ao teu Deus, ao teu Senhor, aquele que com a sua preciosa sangue pagou pela tua liberdade, pela tua vida, pela tua salvação, pela tua redenção. Possas ir onde estás confessar os teus pecados e teres paz com Ele. Absoluta redenção, absoluto acesso. Sentires o amor, o abraço do Pai, essa reconciliação, essa paz no qual já não há nenhum tipo de acusação, não há nenhum tipo de culpa, não há nenhum tipo de remorso. No qual tu podes sentir tangentemente o amor de Deus, o amor do Pai, a reconciliar-te por meio da sangue de Jesus Cristo, que te santificou na cruz do Calvário. Pai, no nome de Jesus, Senhor, agradecemos-te, Jesus Cristo, Senhor, porque Tu santificaste-nos, meu Deus, na cruz do Calvário, Senhor. Foi aí, meu Deus, Senhor, sem pedires nada em troca, Senhor. Sem pedires nada em troca, simplesmente por amor, Senhor. Tu nos justificaste, Pai, no nome de Jesus. Somos santos porque Tu és santo, Senhor. Senhor, Tu nos escolheste, Senhor. Tu nos chamaste, Tu nos separaste, meu Deus. Tu nos santificaste, meu Deus. Tu olhas para nós e nos chamas santos, meu Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu rogo-te, Pai, no nome de Jesus, leva todo o espírito de incredulidade, Senhor, tudo aquilo que separa a mente, meu Deus, de Ti, do entendimento da Tua perfeita vontade, meu Deus. Pai, no nome de Jesus, que há homens e mulheres, meu Deus, que celebram a Cristo, Senhor. A pedra angular do templo, meu Deus, a pedra preciosa. És precioso, Jesus. Tu, o nosso Salvador, o nosso Senhor, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por aquilo que fazes por nós. Obrigado porque por meio de Ti somos reconciliados, meu. Por meio de Ti somos santos, meu Deus. Senhor, e podemos dizer somos santos porque Tu és santo, Senhor. Somos justificados em Ti. A Tua sangue agora nos está a limpar, Senhor, por meio da Tua palavra. A Tua palavra nos limpa, a Tua palavra nos santifica. Pai, no nome de Jesus Cristo, repreendemos ao inimigo, repreendemos ao acusador, repreendemos todas as mentiras, todas as maquinações do inimigo, no nome de Jesus e pela sangue de Jesus Cristo. Senhor Jesus, repreendemos a Satanás no nome de Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida agora, Pai, que levantou, Senhor, o braço a Ti, Senhor, em sinal de aliança, em sinal de pacto a Ti, Senhor. Senhor, abençoa cada vida aqui, Pai, no nome de Jesus. Todos aqueles que nos possam ouvir através da rádio e da internet. Espírito Santo de Deus, faz a obra e restaura vidas. Restaura vidas no nome de Jesus Cristo. Senhor, e arrebata almas do engano, Senhor, das vãs doutrinas, das falsas doutrinas de homens, Pai, no nome de Jesus Cristo. Rogo, Espírito Santo de Deus,
Santifica-nos com a Tua palavra uma vez mais. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse amor incondicional. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.